Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje nós vamos mostrar ao vivo uma das técnicas milenares aí a respeito da medicina alternativa. A acupuntura é um conjunto de práticas terapêuticas inspirado nas tradições médicas orientais, criada há mais de 2 milênios. A acupuntura é um dos tratamentos médicos mais antigos do mundo e consiste na estimulação de locais anatômicos sobre a pele, os chamados pontos de acupuntura. E para falar mais sobre este assunto, quem pode fazer, se todas as idades podem fazer, quem realmente precisa fazer essa técnica, nós vamos conversar com a fisioterapeuta Renata Mayumi. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Renata, então a gente começa falando para que serve a acupuntura, quem pode fazer, como é que ela funciona no nosso organismo? Ok. No nosso corpo nós temos alguns pontos, né, estão dispersos pelo corpo todo. E as pessoas que procuram fazer a acupuntura são pessoas, no Brasil, normalmente as pessoas que sentem algum tipo de dor ou já têm algum tipo de patologias, né? Mas o ideal mesmo é trabalhar com prevenção. Então não existe um limite de idade, né? Até mesmo nas crianças são feitas, no entanto não são feitas com agulhas, até mesmo nas pessoas de idade. Então as pessoas que principalmente existe algum encaminhamento médico ou uma recomendação médica, deve procurar. Uma coisa que a gente tem muito particular é que, como nós trabalhamos com agulha, existem pessoas que têm muito medo de agulha, não é verdade? E hoje em dia nós já temos alguns tratamentos de acupuntura em que não é necessariamente o uso da agulha em si, né? Podemos usar algumas sementes ou correntes elétricas nos pontos bem localizados, e a partir disso é feito todo o tratamento. Nós falamos que nas crianças é utilizado essa outra técnica de acupuntura, exatamente, que utiliza as sementes. Mas nas crianças funciona como uma forma de prevenir doenças, patologias? As crianças, elas têm uma deficiência energética, né, que nós trabalhamos com energia. Então, uma deficiência energética do pulmão. Por isso elas ficam rapidinho, muito cedo gripadas, qualquer coisinha ficam de cama, começam a tossir, uma imunidade muito baixa. Então é uma forma de nós irmos estimulando, aumentando a tonicidade da parte imunológica da criança, né? E é trabalhado de uma forma indolor, inclusive muitas crianças dormem após a sessão. A acupuntura está aliada a essa prevenção. Que patologias nós, por exemplo, podemos prevenir fazendo essa técnica? Um dos temas hoje que eu acredito que muitas pessoas tenham na vida é o estresse, né? E nós sabemos que o estresse ele gera inúmeras outras patologias. Então, quando nós trabalhamos com a acupuntura no tratamento do estresse, uma coisa mais preventiva, a pessoa tem uma qualidade de sono melhor, por exemplo. E nós sabemos que se nós dormimos melhor, o corpo repousa melhor, né? Então, nós podemos trabalhar nessa parte do sono. Também nas partes emocionais, existem pessoas que ficam muito irritadas devido ao estresse, né? Então, pode ser trabalhado também a parte emocional através da acupuntura. E não somente isso também, mas também a redução de pontos dolorosos, pontos de tensão, que às vezes não é um tipo de patologia instalado. Pelo estresse, exatamente, mesmo, pela correria do dia a dia, que a gente acaba esquecendo de relaxar, de aliviar o corpo. Muitas pessoas até quando estão dormindo têm aquela sensação que não dormiram bem, devido à nossa mente ficar trabalhando. Exatamente. E a acupuntura também age nesse ramo. Muito relaxamento da mente, sim. Normalmente as pessoas, durante uma sessão que dura em torno de 30, 40 minutos, elas já estão dormindo ao final da sessão, né? E tem gente que fala, nossa, posso ficar dormindo aqui mais um pouquinho. Então a pessoa realmente relaxa depois de uma sessão de acupuntura. Como a acupuntura? Agora vamos falar dos mitos e verdades aí sobre a acupuntura. Dizem que a acupuntura ajuda no emagrecimento. Isso é verdade? Sim. De que forma, se for verdade? Nós dizemos que existem 2 tipos de gordinhos, né? Os gordinhos que são mais ativos, aquelas pessoas que vão para academia, mas mesmo assim não conseguem perder peso. E tem aquele gordinho que adora um sofá, uma televisão e fica petiscando o dia todo, né?
Então, as pessoas que têm uma atividade física maior até, mas não conseguem perder peso, elas não perdem peso muitas vezes pela ansiedade que elas sentem. Isso leva uma compulsiva, uma compulsão por comida. Então, nesses casos, nós temos que trabalhar a parte emocional da ansiedade da pessoa para ela começar a perder peso. E aquelas pessoas que já têm um metabolismo mais lento, comem muito, mas não tentam comer pouco, mas mesmo assim não perdem peso, então nós trabalhamos no aumento do metabolismo dessa pessoa para queima calórica maior. Agora, a quantidade de sessões para uma pessoa que não tem patologias, mas quer fazer essa prevenção, e para uma pessoa que já apresenta um diagnóstico de alguma lesão, até mesmo de problemas na coluna, qual a diferença? Aumenta o número de sessões? Sim. Diminui o número de sessões? Com certeza. Tem essa variação? Tem essa variação. Na acupuntura, normalmente, quando nós tratamos prevenção, nós pedimos para que a pessoa venha uma estação antes. Então, vamos supor, o inverno está chegando, estamos no outono. Então, no outono, começamos a prevenir doenças do inverno. Né? Então, a gente passou o inverno e está chegando a primavera. Então, no inverno, nós começamos a tratar as patologias da primavera. Então, é dessa maneira que é feito a prevenção. Então, não tem necessidade da pessoa, por exemplo, fazer uma prevenção toda semana. Né? Uma vez por mês ou uma vez a cada 2, 3 meses é o suficiente. Agora, as pessoas que já apresentam alguma patologia ou algum ponto de dor, alguma contratura muscular, já é necessário uma frequência um pouco maior inicialmente. Exatamente. 2 ou 3 vezes na semana, de acordo com o problema, e à medida que vai melhorando, a gente vai espaçando. Renata, e nós vamos para um breve intervalo, então, nesse momento, mas você de casa vai acompanhar a técnica sendo feita ao vivo e eu vou ser a cobaia, viu? Vou logo avisando que eu tenho medo de agulha, mas eu vou testar para dizer para vocês que está em casa se aquele mito ou verdade da acupuntura aí que dói, que não é indolor. Eu falo pra você depois que a gente terminar, tá? Lembrando que o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. E já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Eu convido você que está em casa a me ajudar, viu? A dar forças aqui, porque nós vamos fazer a técnica de acupuntura agora ao vivo. E a gente volta a falar com a Renata. Renata, que técnica nós vamos utilizar aqui? Bom, nesse caso eu vou apresentar para vocês primeiro a inserção das agulhas, né, a técnica de acupuntura mesmo com as agulhas, e uma técnica um pouco alternativa que seria com as sementes, né, trabalhando no polvilhão auricular. Tem um efeito sim, no entanto, se nós trabalhássemos com a agulha seria um efeito mais eficaz, no entanto ainda as sementes têm um efeito muito bom, principalmente para quem tem medo de estar aplicando as agulhas. Então vamos lá, que parte do corpo nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos aplicar aqui um ponto que fica aqui na região aqui entre o braço e o antebraço, na região do cotovelo. É um ponto que ele cuida muito a parte energética geral do organismo, do bem-estar, né? Uma das coisas que é muito importante é sempre estar verificando no consultório se a agulha ela é descartável. Antigamente se reciclavam, entre aspas, as agulhas, né? Mas hoje em dia as agulhas elas são totalmente descartáveis, é usado uma única vez e depois descartado corretamente no descarpaque. Então nós temos aqui uma quantidade de agulha e um mandril. O mandril é um canudinho, digamos, onde nós podemos colocar a agulha. Ele auxilia na aplicação, exatamente. Agora, essa agulha, a gente está vendo que ela é um pouquinho comprida. Mas uma comprida. parte dela é mais fina e outra parte mais grossa. Ela entra toda? Não, ela não entra toda. Lógico que depende do ponto e depende da gordura ou da carne que a pessoa dispõe, né? Então, por exemplo, em regiões glúteas, se eu colocar uma agulha dessa, não vai fazer nem cosquinha. Agora, colocar uma agulha dessa nas mãos ou nos pés, vai ser bem doloroso. Então nós esteriliza-se a região. Não senti nada, de verdade. Olha que eu tava com medo aqui muito grande, mas realmente eu não senti nada. E a agulha está aqui colocada com o auxílio desse canudinho. Inclusive, gente, eu gostaria de falar para vocês que essa técnica de acupuntura também parece muito com uma técnica de emagrecimento, que é utilizada na agulha também, colocando esse mesmo procedimento, essa mesma agulha
com um aparelho, com a ajuda de um aparelho que passa a corrente elétrica para os nossos pontos. Por exemplo, você quer perder a gordura localizada na barriga. Então, é a mesma coisa, só muda os pontos. E os benefícios, é claro, né? E, por exemplo, para pessoas que têm dores de trigêmeo, estão fazendo um procedimento odontológico, estão sentindo dores, nós podemos colocar alguns pontos no braço e colocar essa corrente elétrica para causar uma analgesia na face. Então, são coisas bem pontuais que a pessoa tem um resultado na hora que ela está fazendo mesmo. Cerca de 5 minutos depois que a pessoa faz a técnica, né, é aplicada as agulhas, todo o procedimento, a pessoa já não sente mais dores. Já não sente mais dores. Normalmente, após a colocação da agulha, o paciente fica entre 20 e 30 minutos, dependendo do problema, não são em todos os pontos que ficam ao mesmo tempo. No entanto, após uma avaliação bem feita, é realizada a colocação dos pontos. Agora vamos utilizar outra técnica para as pessoas que têm medo de agulha ou até mesmo para as crianças, aí trabalhando como uma forma preventiva, que vão ser as sementes. E essas sementes, Renata, onde que nós vamos colocá-las? Nós vamos colocar hoje no pavilhão auricular. Se vocês repararem, o nosso ouvido, ele parece como um feto de ponta cabeça. Então, nós acompanhamos a mesma disposição dos órgãos. Então, vamos lá, eu vou tirar o cabelo daqui para nós colocarmos. Então, é aplicado a semente com o micropore já colado. E a única coisa que é realizado... Que partes do corpo nós estamos trabalhando aqui? Aqui nós estamos trabalhando próximo à coluna, mas também trabalhando um pouco do quadril, né? E existem pontos onde ele trabalha a energia geral do corpo, que é um ponto que nós chamamos de Shenmen. Ele também trabalha a parte anti-inflamatória do nosso organismo. Então, após a aplicação das sementes na orelha, o paciente vai embora com elas mesmo em casa. Em alguns casos onde o paciente realmente tem algum problema e realmente o ponto está necessitando daquele estímulo, fica muito doloroso ao ponto de triscar o travesseiro na orelha e sentir uma dor muito grande. No entanto, após 2 ou 3 dias, se a pessoa conseguir manter as sementes, naturalmente elas vão deixando de ser dolorosas. Renata, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Tenho certeza que você de casa agora vai conhecer um pouco mais sobre esta técnica, procurar um profissional e também receber todos os benefícios que a acupuntura pode trazer para o seu corpo. Obrigada, viu, Renata? Até a próxima. E para você de casa, a nossa produção também fez uma seleção dos melhores benefícios aí que a acupuntura traz para o nosso organismo. A confira agora. A acupuntura proporciona elasticidade e musculatura, deixando o corpo mais flexível, previne lesões musculares, relaxa a mente, ativa a circulação, previne insônia, ansiedade e depressão, fortalecimento do sistema imunológico, diminuição dos problemas hormonais e o aumento de expectativa de vida.